Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Cintia Sena. E hoje vamos falar um pouquinho sobre um assunto que está sendo bastante discutido, que será um resultado aí posterior de novas decisões, que é o nosso amigo cartão de crédito e mais especificadamente a questão do rotativo. Exatamente. Não sei se vocês estão acompanhando, se vocês estão entendendo o que está sendo discutido, porém eu quis trazer aqui alguns pensamentos para que a gente possa entender a situação, quem sabe até trazer algumas possíveis soluções e possivelmente a gente espera aí ver como resultado uma melhora na questão do cartão de crédito, nos seus benefícios, na sua comunicação com a população e que a gente possa fazer com que a inadimplência, que tem boa parte dela como base o cartão de crédito, tenha uma consequência aí de redução. Primeiro ponto que é legal a gente falar aqui é do que vem a ser esse tal de rotativo. Muitas das vezes, infelizmente, ou a gente ouve falar, ou a gente acaba utilizando sem saber, e só vai descobrir as consequências dele posteriormente. Basicamente, o rotativo nada mais é do que uma modalidade de empréstimo. Resumidamente é isso. Ou seja, eu tenho disponível, parecidíssimo com cheque especial, né? Em que, ao não pagar a totalidade de uma fatura, de um cartão, eu já tenho automaticamente liberado a possibilidade de um pagamento mínimo, ou entre esse mínimo e o total da fatura, a possibilidade de entrar nesse rotativo de forma automática. E quando eu faço esse movimento, quando às vezes acontece de eu não conseguir pagar a minha fatura por N motivos, eu entro nesse rotativo, as taxas de juros são elevadas. E, consequentemente, quando eu vou pagar no próximo mês a minha fatura, eu vou ter os juros, multa em relação a esse empréstimo que foi contratada de maneira automática, simplesmente pela decisão de fazer ali algum pagamento do valor que eu tinha. Perfeito até aqui? Uma coisa que já foi feita nesse rotativo em 2017, que eu não poderia ficar usando esse empréstimo rotativo todos os meses. Então, se eu usei um mês agora, no próximo mês, eu tenho que honrar com aquela dívida que eu fiz e não posso continuar entrando no rotativo. Antes de 17, todos os meses eu estava nesse movimento, consequentemente, a bola de neve aí dos juros era maior ainda. O que a gente observa nesses 5, 6 anos é que não teve uma melhora em relação a quesito inadimplência. Pelo contrário, a gente aumentou mais ainda o número de pessoas inadimplentes. A gente saiu de 60 milhões de pessoas para 70 milhões. O que nos mostra que essa decisão aqui do rotativo, em 2017, ajudou, né, de maneira parcialmente, mas não de maneira efetiva. Por que não ajudou de maneira efetiva? Porque a gente começa a observar que todos esses movimentos, essas decisões, estão trazendo demandas, soluções para o efeito, mas nenhum deles ali está trabalhando na causa. Por que que as pessoas estão entrando no rotativo? Por que que as pessoas estão entrando no parcelamento? Quando mudou essa questão de 2017, eu entro no rotativo. No próximo mês, se eu não consigo pagar, o que que acontece? Eu automaticamente já entro no parcelamento.
taxa de juros é um pouco menor do que o rotativo, mas ainda assim é relevante, é significativa. E aí, o que eu quero trazer aqui de pensamento para vocês? Pare e pense. Por que eu não tenho a opção, no cartão de crédito, de assumir o atraso, de fato? Já pensou nisso? Quando eu atraso a minha conta de água, a minha conta de luz, eu estou atrasado e ali eu posso pagar uma parte, pagar todo, fazer o acerto alguns dias depois, certo? Não tem ali uma forma automática de um empréstimo, de uma nova dívida que eu vou assumir com juros. Eu tenho que honrar aquele compromisso. Se você for olhar até algumas outras modalidades de empréstimos e financiamentos, como financiamento imobiliário, financiamento de casa, carro, não existe também o rotativo. Já ó, leram? Eu tenho um contrato de financiamento, até fui curiar, olhar o que acontece se eu não tiver o valor total da parcela. Eu automaticamente entro em atraso. Se eu tiver saldo na conta, até se eu deixei a possibilidade de débito em conta, eles podem tirar parcialmente o valor que tem. Se eu tiver cheque especial, eles vão consumir do cheque especial, mas se eu não tiver cheque especial contratado, eles vão só tirar até o limite que eu tenho disponível na conta. E a diferença, eu estou em atraso. Só que no cartão de crédito, se eu quero pagar apenas uma parte, porque é o que eu tenho naquele momento, ou eu não pago nada para assumir o atraso, ou se eu quiser pagar qualquer valor ali entre o mínimo e o total, né, da minha fatura, eu automaticamente assumo uma nova dívida, um novo financiamento. Eu não posso ficar em atraso. Não existe essa possibilidade. Eu gostaria até que vocês lessem a fatura de vocês para ver se vocês conseguem identificar, até vou abrir aqui a minha fatura, quais são as opções de pagamento. Eu tenho uma fatura e tenho lá assim, ó, pagar o valor total. Legal. Essa é uma opção, assim como eu tenho que pagar o valor total de um financiamento, valor total da minha conta de água, luz, telefone, perfeito? Então, paguei o meu valor total. A segunda opção, não tenho como pagar o valor total. A segunda opção é parcelar a fatura. Então, eu já posso, no momento que eu estou pagando, ou que eu vou decidir pagar, optar pelo parcelamento. Para isso, eu posso pagar o mínimo, ou um valor entre o mínimo e o total, e parcelar o restante. Então, eu tenho essa opção. Eu tenho a opção de pagar o mínimo e entrar no rotativo. A terceira opção. E a quarta opção, deixar de pagar a fatura. Ou seja, quando eu não pago nada, ou eu pago um valor menor que o mínimo, eu estou em atraso. Mas se eu quiser, vamos pensar que a minha fatura é R$ 1.000. O mínimo, geralmente, é 15% do valor total, que seria 150. Se eu tenho ali na minha conta R$ 500, eu quiser já pagar esses 500 para resolver ali a situação, ficar devendo só os outros clientes, 10 dias eu consiga esse valor, eu não posso. Ou eu pago menos que 150 para entrar só como atraso, só que aí eu vou estar com juros de 850 ao invés de juros de 500. Se eu pagar 500, automaticamente eu já assumi o compromisso de um rotativo que eu não quero. Só que eu não tenho essa opção. Olha que engraçado. Então, a gente não dá a opção para o consumidor assumir o seu atraso, que seja um valor maior que o mínimo. Nenhuma outra modalidade de empréstimo tem essa situação. E aí a gente pode dizer que eu evito que a população
tenha uma inadimplência de maneira imediata, porém, eu facilito a inadimplência de maneira postergada. Só que para isso eu cobro um valor alto. Então, o que a gente pode começar a pensar? E até gostaria de pedir para vocês aqui colocarem aqui nos comentários se vocês já passaram por alguma situação, por questões às vezes de dias, de precisar até não conseguir pagar a fatura total por N motivos, e querer pagar, querer honrar seu compromisso, mas sem assumir uma nova dívida, né? Sem assumir um novo juros. E o que a gente poderia trazer de solução? Eu entendo o que está sendo visto agora até, inclusive, de colocar que o rotativo tem os juros de 100% do valor da dívida. Já foi ventilado também a questão de tirar o parcelamento, só que eu entendo que o problema não é o parcelamento, né, o problema está na conscientização do que é o cartão, como utilizar o cartão. Será que eu preciso ter 3, 4, 5, 10 cartões? Será que o limite que eu tenho nesse cartão é parecido, é próximo àquilo que eu ganho? Será que eu aprendi a usar o cartão? Né, tanta gente acaba oferecendo o cartão, hoje eu posso ter cartão no banco A, no banco B, no banco C, da loja A, da loja B, da loja C, mas ninguém me ensina o que é o cartão. Ninguém me ensina como melhor utilizar esse cartão. Ninguém me fala que ele é só o meio de pagamento. Então, a gente tem um movimento de disparada, né, do crédito, de possibilidades, só que em contrapartida, a gente não educa as pessoas, porque educar não é simples, educar dá um pouquinho mais de trabalho. E como usar o crédito ao seu favor, de como usar essas ferramentas que estão à nossa disposição, cada vez mais digital, a gente nem está tendo mais a percepção do físico. Como que eu posso melhor usar esses instrumentos? Como que eu trago essa consciência do comportamento financeiro na decisão de compra? Porque o problema não está no cartão, gente. Está em como eu compro. Será que eu sei comprar? Será que eu sei o momento de fazer alguma aquisição? O que acontece, infelizmente, muitas vezes eu vejo ali o cartão, vejo o limite e uso, sem pensar, às vezes, sem entender. Então, a gente precisa educar para que as pessoas possam saber usar. E deveríamos trazer mais uma opção de pagamento para quem não quer entrar numa nova dívida, numa nova inadimplência e assumir o seu atraso de maneira imediata e não tardia. Acredito que isso possa ajudar a reduzir a inadimplência, sim, a melhorar o uso desse instrumento chamado cartão. Então, o que eu quero trazer aqui para vocês, por meio desse vídeo, é para que a gente acompanhe esses movimentos que estão acontecendo, para que a gente possa pensar um pouquinho mais nas coisas que estão tão automático na nossa vida e que às vezes a gente não tem opção de escolha na hora de uma situação que foge do nosso controle. E, óbvio, nesse caso, a gente começar a entender como usar melhor essa ferramenta. Se eu ainda não sei num primeiro momento, talvez até ficar sem utilizar esse cartão, até eu aprender, entender, pegar um cartão de valor menor para fazer um movimento de aprendizado. E você, o que tem achado aí do rotativo? Quais seriam as suas alternativas, possibilidades de solução para que a gente possa reduzir essa inadimplência de maneira alongada e não só temporária, perfeito? Vamos falar um pouquinho mais sobre esse tema e outros assuntos num próximo vídeo. Beijos, vejo vocês, até mais. Tchau, tchau.